Essa é a nossa atividade 2 de língua portuguesa, também são exercícios retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre, que é o caderno de recuperação e aprofundamento. Uma novidade é que agora as atividades terão um prazo maior para serem realizadas, em vez de 2 semanas nós teremos 3, então vão equivaler aí a 3 semanas de aulas, e eu enxuguei e reduzi bastante o conteúdo, aproveitei as questões que eram dissertativas e transformei em mais questões de múltipla escolha. Tá? Para facilitar a vida de vocês nesse quarto bimestre, que a gente tenha um quarto bimestre tranquilo e sossegado para todos, tanto para os alunos que se dedicaram muito, para aqueles que têm que correr atrás do prejuízo. Então vamos lá. Legal que eles colocaram aqui que essas aulas são ferramentas que vão auxiliar a aprendizagem e tem um compromisso de desenvolver a proficiência leitora, por isso sempre muitos textos, tá? E o senso crítico de vocês, a curiosidade, a pesquisa. Então é para ampliar essas habilidades que são essenciais. São conteúdos às vezes que a gente pensa que não, mas que são importantes, por isso a gente fica repetindo e batendo na mesma tecla, tá? Então vamos lá. O primeiro assunto aqui e que vai dominar essa atividade é a linguagem formal e informal. Você lembra o que é a linguagem formal e informal? Se você quiser parar um pouquinho para pensar e depois você retoma o vídeo, você pode. Então, a linguagem formal, como o próprio nome já diz, indica formalidade. É a linguagem que a gente utiliza em determinados contextos, os contextos mais formais. Então, vamos pegar, por exemplo, o ambiente de trabalho. Se eu tiver que apresentar um trabalho, uma pesquisa na escola, para os meus professores, para os meus colegas, é uma situação que exige formalidade, então exige que eu utilize uma linguagem mais culta, que siga as regras gramaticais, diferente da linguagem informal, que é a linguagem mais descontraída, que não está preocupada com as regras gramaticais, em que eu vou usar em contextos informais com os meus amigos, com pessoas que eu tenho mais intimidade e que é aberta a um pouco maior esse senso de criação, né, de incluir palavras novas, gírias, jargões, tá? Então, para que vocês lembrem, a linguagem formal é a linguagem que segue as regras gramaticais, que se expressa de forma mais culta, com palavras mais rebuscadas, né, com termos, é claro que depende da situação, termos mais técnicos, tá? Mas a linguagem informal é essa linguagem que eu posso ter no meu dia a dia, com as pessoas mais próximas, com os meus colegas, e que está realmente despreocupada de qualquer regra gramatical. Bom, então aqui a gente vai refletir sobre o uso da linguagem formal e informal em textos de diferentes gêneros. Então vocês vão ler aqui o primeiro gênero, que é o romance, do Machado de Assis, Dom Casmurro. Aqui nós vamos ter um gênero diferente, que é uma música, Vozes da Seca, Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Qual é a linguagem utilizada no texto 1? É a linguagem formal, mais culta, que busca seguir as regras gramaticais, que tem uma preocupação, né, com o contexto formal, ou é uma linguagem informal, descontraída, que eu utilizo com os meus amigos, com as pessoas mais próximas? Então você vai anotar aqui. 2. Qual linguagem é utilizada no texto 2? Mesma coisa. Só que agora eu vou observar aqui a letra dessa música. As linguagens utilizadas nos textos 1 e 2 são adequadas ao seu público? Sim ou não? Quais as principais características da linguagem formal e informal? Quais os contextos de uso dessas linguagens? Explique. Foi tudo o que eu já disse aqui para vocês, né? Quanto que eu devo utilizar a linguagem formal, em que tipos de lugares que eu frequento, que eu posso estar utilizando essa linguagem ou que eu deva, né? Eu costumo dizer que a língua, ela é como se fosse uma roupa, uma vestimenta, que dependendo da situação, a gente precisa estar bem trajado, adequado àquele local. Então, se eu vou numa festa, num baile de gala, eu tenho que utilizar um traje mais formal, mais chique, de acordo com a ocasião. Se eu vou numa festa de um amigo, um aniversário, eu posso, já tenho maior liberdade, porque é um contexto informal, então eu posso utilizar uma roupa mais à vontade. Se eu quiser, inclusive, às vezes posso ir até de chinelo, dependendo do grau de intimidade com a pessoa e conhecendo as particularidades do local, tá bom? Então, é aqui que vocês vão explicar com as palavras de vocês quais as características da linguagem formal e informal e os contextos, os locais em que a gente pode estar utilizando uma ou outra linguagem. Imagem é texto? Sim, a imagem também é texto, também pode transmitir
uma mensagem, uma informação. Inclusive, tem uma parte da língua portuguesa que a gente estuda a questão da linguagem verbal, não verbal e da linguagem mista. Né? A linguagem verbal é aquela que tem por base as palavras, a linguagem não verbal, ela vai utilizar qualquer outra coisa que não sejam palavras, podem ser símbolos, gestos, sinais sonoros, desenhos, etc. Tá? E a linguagem mista vai utilizar as duas, vai utilizar tanto palavras quanto desenhos, sinais, gestos, símbolos, etc. Então, imagem é texto e nós vamos analisar as 3 imagens a seguir, considerando os textos não verbais, tá? Então, aqui nós temos um texto, tem uma mensagem sendo transmitida. E a gente vai relacionar isso com as diferentes esferas da atividade social no que diz respeito ao uso da norma padrão. Então, quando que a gente utiliza a norma padrão? É claro que nem o estudante mais dedicado da língua vai conseguir alcançar essa questão da norma padrão, né, que seria a língua portuguesa na sua forma mais culta, seguindo todas as regras dentro de todos os padrões. Né? Nenhum falante da língua consegue atingir esse máximo, né? Mas o que está querendo ser proposto aqui para a gente é que a norma padrão, que é a língua que segue as regras, as normas, em que momento utilizá-la? Né? Então, existem alguns contextos na nossa vida que a gente precisa utilizar esse tipo de linguagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês percebam em qual contexto esse texto pode ser enquadrado. Se é no ambiente de trabalho, se é um ambiente de lazer, escolar, cultural ou familiar. Porque dependendo do contexto, eu vou utilizar uma linguagem diferente, né? A linguagem mais formal ou a linguagem informal. Em qual contexto esse outro texto pode ser enquadrado? E aqui a mesma coisa com a imagem 3, que é o texto 3. E aqui vocês vão criar um diálogo com a imagem 2, mas vocês vão ter que reparar que contexto que é isso. Esse é um tipo de contexto que eu preciso usar uma linguagem mais formal ou informal? Tá? Então vocês vão colocar a resposta de vocês aqui. Vocês vão criar um diálogo, nós temos 3 pessoas aqui, né? 2 homens e uma mulher que estão conversando ali, eles estão num ambiente determinado, então que tipo de linguagem que eles devem utilizar? Então, esse exercício se preocupa principalmente com a questão da linguagem. Então, você pode criar uma fala para cada uma das pessoas que estão aqui, mas você não pode esquecer de utilizar a linguagem correta de acordo com o contexto que nós estamos observando na imagem. Viver é desenhar. Aqui nós vamos identificar o uso dos tempos verbais, vamos analisar os efeitos semânticos produzidos pelo uso do verbo, tá? E vamos analisar então aí um trecho do poema da Cecília Meirelles. É esse aqui. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo, tens trabalho para toda a vida. Qual é o tema abordado? Então presta bastante atenção nas palavras que estão sendo utilizadas, mas principalmente da mensagem que está sendo transmitida para você entender qual é o assunto do texto. Qual linguagem é utilizada nesse texto? É uma linguagem formal, culta, que está preocupada com as regras gramaticais, ou é uma linguagem descontraída, que não está preocupada com as regras? Identifique os verbos do texto e transcreva-os a seguir. Então, você vai lá no texto e vai ter que achar o verbo. Ó, sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçarás perspectivas. O meu verbo aqui é o traçarás. Lembra que verbo é a palavra que eu consigo conjugar e ela se localiza no tempo, no passado, que é o pretérito, no presente ou no futuro. Então, ó, o verbo traçar. Eu tracei. Eu traço. Eu traçarei. Então, é o verbo. Tá? Então, toma muito cuidado na hora de analisar aí para não confundir o que é verbo com o que não é. Então, você vai colocar aqui todos os verbos que você encontrou no texto. São poucos, tá? Você vai colocar aqui. Em que tempos verbais eles estão conjugados, tá? Você vai perceber se ele está no pretérito, que é o passado, e também se tem verbo no passado e tem verbo no presente, se só tem verbo no presente, se só tem verbo no futuro, se só tem verbo no passado ou se tem no presente e no futuro ao mesmo tempo. É isso. Aqui que vocês vão dizer qual é o efeito de sentido dos tempos verbais no poema. Se tiver, por exemplo, um tempo, um verbo no tempo passado,
o que o tempo passado está trazendo de significado para o texto? O que ele está querendo dizer quando ele usou o verbo lá no passado? Tá? Se vocês lerem o todo do texto que está colocado aí, vocês vão conseguir chegar na resposta. Essa é a nossa atividade 2. Espero ter sido rápida e clara. Até a próxima.